É muito curioso pensar que as pessoas que literalmente mantêm empresas inteiras funcionando são estatisticamente as que correm o maior risco de sofrer um colapso nervoso em total e absoluto silêncio. Nossa, sim. É uma realidade brutal, mas que fica totalmente invisível no dia a dia, né? Exato, se a gente pensar, tipo, na construção de um arranha-céu gigante, normalmente os olhares vão todos para a fachada de vidro brilhante, para o design arrojado ou para a pessoa que está lá no topo cortando a fita de inauguração. Claro. É muito natural focar naquilo que é barulhento, no que chama atenção visualmente. Mas lá debaixo da terra existe uma fundação super silenciosa, né, uma rede gigante de aço e concreto. Ninguém percebe essa estrutura numa terça-feira qualquer. Mas se essa fundação ceder 1 milímetro sequer, o prédio inteiro simplesmente desmorona. Olha, essa é a imagem perfeita, porque é uma estrutura que não exige aplausos, não pede reconhecimento em público, mas sustenta absolutamente tudo ao redor. Exatamente. E no mundo do comportamento humano, nas empresas, a gente tem um vício terrível de categorizar o sucesso de uma forma muito binária, sabe? Muito espalhafatoso. Verdade, a gente celebra aquele líder que fala alto, o inovador que quebra as regras. O famoso trator que atropela obstáculos, né? Mas a base que de fato absorve todo o impacto e mantém o ecossistema ali operando costuma ser sumariamente ignorada. E é exatamente para essa fundação invisível que a gente vai direcionar todas as nossas atenções hoje. A nossa missão para essa análise profunda é dissecar apenas exclusivamente dos 4 quadrantes da famosa metodologia DISC. Que é o perfil S. Isso, o perfil S, que vem do inglês steadiness, e que a gente conhece em português simplesmente como perfil estável. Perfeito. A gente vai revirar uma pilha de documentos aqui. Desde o livro original lá de 1928, relatórios de psicometria de ponta, até guias de resolução de conflitos. Tudo para desvendar o que realmente se passa na mente de uma pessoa com essa característica estável. E é fascinante tentar entender a raiz psicológica dessa necessidade visceral de harmonia que eles têm, sabe? Sim, e como essa mente lida com o caos absoluto do mundo moderno. E principalmente porque o silêncio de um perfil estável durante uma reunião acalorada esconde uma dinâmica nossa super complexa e às vezes bem perigosa. Com certeza. Mas bom, para entender como essa mente opera hoje, num escritório cheio de notificações apitando o tempo todo e prazos absurdos, a gente não pode olhar só para os testes de hoje em dia. A gente tem que voltar no tempo, né? Exato. Precisamos voltar quase um século no tempo para decodificar a matriz que gerou isso tudo. Isso começou lá na Universidade de Harvard. Ah, com William Moulton Marston, certo, o psicólogo. Ele mesmo. Com a publicação do livro dele, O Emotions of Normal People, em 1928. O que por si só já é um ponto de partida super curioso para mim. Porque até aquele momento a psicologia estava obcecada com patologias, né? Focada em estudar neuroses, traumas muito profundos. Era o padrão da época. E o Marston meio que deu um passo para o lado e decidiu mapear como as emoções de pessoas, entre aspas, normais funcionavam na vida real. Mas tem um detalhe nos documentos que me chama muita atenção. Qual? No modelo original de 28, a letra S não significava steadiness ou estabilidade. A palavra original era submission, tipo submissão. Sim, submission. O que, vamos combinar, hoje em dia soa como algo péssimo, né? Quase como um defeito gigantesco de caráter. Sem dúvida. É um termo que hoje carrega um peso pejorativo enorme, passa uma ideia de fraqueza, de capacho, mas na arquitetura técnica do Marston lá atrás, tinha um significado clínico muito brilhante. Como assim? É que ele criou uma matriz baseada em 2 eixos principais para explicar as reações humanas. O primeiro eixo é como a pessoa enxerga o ambiente. Ela vê o mundo ao redor como um lugar favorável e amigável, ou como um lugar hostil e antagônico. Tá, então é uma visão de mundo. Isso. E o segundo eixo é como essa mesma pessoa percebe o próprio poder dentro desse cenário. Ela se sente mais poderosa que o ambiente ou menos poderosa? Ah, entendi. E a mágica do perfil S nasce do cruzamento dessas duas coisas. Exatamente. A pessoa com alta estabilidade
percebe o ambiente ao redor dela como algo intrinsecamente favorável. Ou seja, o mundo não é um campo de batalha para eles. Não mesmo. Eles partem do princípio de que as pessoas são fundamentalmente boas. O ambiente é acolhedor. Só que, ao mesmo tempo, ela enxerga a si mesma como menos poderosa que essa engrenagem maior. Menos poderosa no sentido de, tipo, eu não controlo isso tudo. Isso, eu não mando em tudo e nem preciso mandar. E o resultado dessa equação cognitiva, né, é uma resposta comportamental muito passiva e colaborativa. Passiva, mas não de um jeito ruim, imagino. Não, passiva no sentido de aceitação. A lógica mental silenciosa deles é tipo assim: o ambiente é bom, a equipe é legal, mas eu sou só uma pequena parte desse sistema gigante. Então, por que eu tentaria dominar os outros ou mudar as regras na base da força? Faz todo sentido. É uma disposição natural para manter o status quo, porque o status quo já é um lugar seguro. Exato. É o instinto de preservação através da harmonia. Mas espera aí, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha agora. Eu tô um pouco confusa com uma coisa. Pode falar. Se a base mental de quem tem o perfil estável é ver um ambiente como favorável e amigável, por que o terror absoluto dessas pessoas é o conflito e a agressividade? Boa pergunta. Porque parece contraditório, sabe? Se o mundo é bom na cabeça deles, por que eles têm tanto medo de uma briga? Essa é a grande charada do perfil estável. Mas não é contraditório quando a gente entende o mecanismo do medo. O conflito é aterrorizante justamente porque ele significa a ruptura desse ambiente favorável. Ah, a quebra daquela paz que eles acreditavam existir. Isso. Lembra que eles se sentem menos poderosos que o ambiente. Sim, a parte da matriz. Então, quando o ambiente de repente vira agressivo, quando alguém começa a gritar numa reunião, eles sentem que não têm as ferramentas emocionais ou a força bruta mesmo para dominar essa nova realidade. A agressividade destrói a única coisa que dá segurança para eles. Tá, vamos tentar destrinchar isso com uma imagem bem visual. Seria tipo flutuar num rio calmo. Gosto dessa imagem. O rio, que representa o escritório, a equipe ou até a família, é colossal. Tem uma força imensamente maior que a pessoa ali no barquinho. Mas a água é amigável, a correnteza é super previsível. Perfeito. Então, logicamente, porque alguém tentaria nadar de forma caótica contra essa correnteza, espirrando água na cara dos outros, correndo o risco de virar o barco todo. A estratégia mais inteligente é só fluir com a água, remar no ritmo de todo mundo e não balançar o barco. E o que é mais fascinante aqui é como a ciência acadêmica atual não só concorda com essa sua analogia do rio calmo, mas conseguiu transformar isso em dados. Porque a psicologia não parou lá em 28. Verdade. As avaliações foram evoluindo, né? Muito. Na década de 40, já tinham testes rigorosos de adjetivos agrupando essas pessoas em torno de palavras tipo gentil, paciente, bondoso. Mas o salto definitivo aconteceu quando a psicometria contemporânea pegou o DISC e ligou com o modelo do Big Five. Ah, o Big Five. Para quem estuda comportamento, esse é considerado o padrão ouro absoluto da psicologia acadêmica de hoje. O suprassumo da validação científica global. E os dados cruzados mostram uma coisa impressionante. O perfil estável do DISC tem uma correlação gigantesca com um traço específico do Big Five chamado amabilidade, ou agreeableness em inglês. E o que isso significa na prática neurobiológica? Significa que essas pessoas têm uma tendência natural, que vem do cérebro mesmo, de priorizar a harmonia social do grupo acima do próprio interesse. O cérebro do estável literalmente recompensa a coesão. Nossa, o que é maravilhoso para o grupo, né? Mas tem uma nuance interessante nos estudos longitudinais que eu li. Eles lembram que a gente não está falando de robôs com um código de programação fixo. De jeito nenhum. Somos seres humanos. Exato. A amabilidade é super consistente a longo prazo. Na média de um ano, o indivíduo estável vai ser a fundação da empresa. Mas o nível exato de paciência daquela pessoa numa terça-feira chuvosa, com dor de cabeça e o chefe gritando no ouvido, pode dar uma oscilada, né? É o que a gente chama de diferença entre clima e tempo. O clima daquela pessoa é ameno e estável, mas uma tempestade pontual, tempo fechado num dia específico, pode acontecer dependendo dos estímulos. Isso é a ponte perfeita para o nosso próximo cenário. Porque se a essência do cérebro deles é buscar o fluxo pacífico, o que acontece quando a gente pega essa pessoa, tira ela do rio calmo e joga de paraquedas no meio do mercado corporativo atual?
que é, tipo, um caos constante. Nossa, é um verdadeiro teste de estresse da fundação, porque na prática, o perfil S odeia pressa injustificada. Eles detestam ambientes onde as regras mudam a cada meia hora. Imagina o inferno que é para eles aqueles famosos fire drills, as emergências de última hora. Eles abominam isso, porque tudo que é súbito agride a previsibilidade que é o oxigênio deles. Eu fico imaginando um pedido de mudança no projeto, tipo às 5 da tarde de uma sexta-feira. Para um perfil dominante, pode até ser um desafio excitante, mas para um estável, é um choque direto no sistema nervoso. Com certeza. Só que assim, ninguém é 100% paz e amor o tempo inteiro, isolado do mundo. A vida real mistura as coisas. Como é que essa estabilidade pura se funde com outros traços na vida real? Essa parte é ótima porque a teoria ganha muita vida aqui. Tem os padrões clássicos. Se a pessoa tem um S quase puro, ela é o que a gente chama de padrão planejador. Que é aquela pessoa de bastidor, imagina. Exatamente. Super prestativa, organiza os processos sem fazer barulho, foge de qualquer holofote. Agora, se você mistura a estabilidade com a influência, que é o I do DISC, a gente tem o agente. Ah, que é um pouco mais comunicativo. Isso, é o diplomata da empresa. Ele usa a empatia não só para se proteger, mas para construir pontes ativamente. É quem nota que alguém está triste na mesa do lado e convida para um café. Mas, lendo o material, teve uma combinação que me pareceu meio perigosa para a própria pessoa, que é o padrão finalizador. Ah, o finalizador. É uma mistura complexa. O quê? É a mistura da estabilidade, que quer agradar todo mundo, com a conformidade, que é o C do DISC. E o C é aquela busca quase obsessiva por dados, regras e qualidade perfeita. Como é que essa pessoa sobrevive sob pressão? O finalizador vive um dilema interno que é exaustivo. Vamos pensar numa situação clássica. Ele delegou uma tarefa para um colega. Sexta de manhã, ele vai revisar e a tarefa está toda errada. Cheia de falhas. Sim. Se fosse um perfil agressivo, ele ia lá na mesa do colega, apontava os erros e mandava refazer na hora. Mas o finalizador olha para aquilo e o cérebro faz um cálculo automático. Se eu for lá cobrar o fulano, vai ter conflito, ele vai fechar a cara, o clima vai ficar horroroso e pior, pode ser que ele refaça e continue ruim. Nossa. E aí, qual é a saída genial que o Stavro encontra? Ele sorri, manda um e-mail dizendo que ficou ótimo e, em total silêncio, passa 3 horas refazendo o trabalho inteiro sozinho. Mentira? Só para não gerar atrito. Sim, só para garantir que a qualidade fique perfeita e a paz do ambiente não seja destruída. O medo do atrito é tão grande que ele prefere a exaustão de trabalhar em dobro e aqui a coisa fica muito crítica. Porque isso nos leva direto para aquele conceito do perfil adaptado. Nos testes modernos, eles avaliam duas frentes, né? O perfil natural, que é o nosso rio calmo. A essência da pessoa. Isso. E o perfil adaptado, que é a máscara de sobrevivência. É o jeito que a pessoa acha que a empresa exige que ela se comporte. E é aí que mora o perigo invisível. Porque a diferença, a distância entre o que a pessoa é naturalmente e o que ela precisa fingir ser no trabalho, gera um custo cognitivo absurdo. Imagina uma pessoa naturalmente estável que vira gerente numa empresa com cultura agressiva, tipo o lobo de Wall Street. Exato. O ambiente força essa pessoa a vestir uma armadura de dominância 8, 10 horas por dia. Ter que gritar metas, cobrar de forma ríspida. Nossa, isso deve drenar a energia de um jeito inexplicável. É o que literatura científica chama de Person-Environment Fit, ou adequação pessoa-ambiente. Quando isso é muito desalinhado, o peso emocional é esmagador. É como pegar um maratonista olímpico que tem a biologia preparada para longas distâncias num ritmo constante. E obrigar ele a correr provas de 100 metros rasos todo dia. Perfeito. O corpo não foi feito para aquela explosão diária. Uma hora, um músculo rasga. No mundo corporativo, isso é a receita certa para o burnout, o esgotamento extremo. Isso amarra perfeitamente com a ideia da fundação. Se essas pessoas estáveis são as que cobrem as falhas dos colegas, que refazem o trabalho escondido como finalizador, que absorvem os gritos do chefe sem retrucar, elas basicamente se tornam o grande amortecedor da empresa. Essa metáfora do amortecedor é muito precisa. Sim, porque pensa num carro numa rua cheia de buracos. O amortecedor segura toda a pancada, engole cada tranco, só para quem está lá dentro, no ar-condicionado, sentir uma viagem super suave.
E a grande tragédia do amortecedor é que ninguém repara nele. Ninguém agradece o amortecedor por não balançar o carro. A gente só lembra que ele existe quando ele quebra. Exato. Líderes em todo lugar negligenciam o perfil estável porque, no fim do dia, eles não dão dor de cabeça evidente. Não dão trabalho, né? Não batem na mesa pedindo aumento, não ameaçam pedir demissão na primeira frustração. Eles vão absorvendo a buraqueira. Só que cada solavanco tira um pouquinho de fluido do amortecedor. E quando seca totalmente? Quando o perfil estável chega no limite e decide ir embora, raramente tem aviso prévio, ultimato ou gritaria. Eles apenas arrumam as gavetas, entregam o crachá e vão embora de forma definitiva. Nossa. E aí, quando a fundação cede, o prédio vem abaixo. De um dia para o outro. Porque a empresa perdeu a cola invisível. Aquele diplomata silencioso não está mais lá botando panos quentes nas brigas das outras equipes. E de repente o caos toma conta. O que obriga a gente a olhar para o terreno mais perigoso dessa análise. O que acontece quando a tempestade não tem como ser evitada, quando o estável é sugado para o olho do furacão no conflito direto. Bom, o primeiro instinto de sobrevivência deles sempre vai ser a mediação. Eles vão tentar usar um tom de voz calmo, buscar um meio termo rapidinho para desarmar a bomba. Porque os maiores medos deles são, tipo, decepcionar alguém e lidar com agressividade na cara deles. Exatamente. Mas e se a tentativa de mediar falha? Se o clima esquenta de vez? Aí entra um mecanismo supremo de autodefesa. Eles ativam o famoso modo tartaruga. Modo tartaruga. Eles se encolhem. Eles recolhem a cabeça para dentro da concha, o ambiente fica tão hostil que eles desligam completamente a comunicação verbal. Eles não reagem para fora, eles internalizam tudo. Em vez de vomitar os argumentos para vencer a briga, a pessoa tranca o ressentimento ali dentro. E isso fica muito nítido naquela colisão clássica de perfis, né? A colisão com o dominante. Isso. Imagina uma sala de reuniões. Um projeto deu muito errado. De um lado da mesa, a gente tem um perfil D puro, dominante, focado e agressivo. Do outro lado, o nosso estável. O que acontece nesse embate? É um choque de planetas diferentes. O perfil dominante entra na sala focado em vencer a discussão e matar o problema em 5 minutos. Para o D, bater boca não é pessoal. É só uma ferramenta cirúrgica para arrancar o erro fora. Ele aponta o dedo, levanta a voz, age feito um trator mesmo. Sim, porque para ele o atrito gera faísca. E a faísca gera a melhor ideia. Só que, para o perfil estável do outro lado da mesa, aquele trator não é inovação. É a materialização do maior pesadelo da vida dele vindo na direção dele a 100 por hora. E aí o estável, que muitas vezes tinha os dados certos para salvar o projeto, olha para aquele caos e simplesmente desiste. Silencia a própria oposição, dá um sorriso nervoso, acena com a cabeça e concorda com tudo. E o detalhe crucial é, ele não cedeu porque o argumento do dominante era melhor ou mais lógico. Ele cedeu porque recuar é o botão de emergência para a paz voltar para a sala. Exato. É o sacrifício da própria voz no altar da harmonia do grupo. O problema é que isso custa muito caro a longo prazo. É um veneno que vai acumulando. E, pensando no lado estratégico do negócio, isso é de um perigo gigantesco, né? Porque, analisa comigo, o chefe lá, todo dominante, apresenta um plano estratégico que vai custar milhões para a empresa, mas que tá cheio de furos. Um plano péssimo. Aí ele olha para a equipe e pergunta, e aí, pessoal, vamos nessa? O estável, que já sacou 3 falhas fatais no plano, vê que o chefe tá super impaciente e animado. O que ele faz? Fica quieto e balança a cabeça, dizendo sim. Para não gerar confronto. Isso. E o chefe pensa, maravilha, minha equipe técnica de confiança aprovou. Ou seja, todo mundo caminhando abraçado e sorrindo em direção a um penhasco, porque a única pessoa que viu o buraco não quis tocar sirene de alerta. Olha, de forma bem pragmática, essa é a maior armadilha que um líder pode criar para si mesmo. Achar que o silêncio do perfil estável significa aprovação. Nossa, sim! A ciência comportamental é unânime nisso. Se você é gestor e comete o erro de aceitar o primeiro tudo bem, ou o primeiro aceno de cabeça de um estável durante um momento de tensão, você acabou de criar um ponto cego imenso na sua gestão. Tá, mas então o que um gestor faz na prática? Porque não dá para levar o estável para uma sala escura, jogar uma luz na cara dele tipo interrogatório de filme e gritar, fala logo o que você acha desse projeto. Jamais. Fazer isso faria ele trancar a concha com um cadeado duplo e jogar a chave fora.
O oposto exato de um interrogatório que funciona. A primeira regra para extrair a verdade de um perfil S sobre uma mudança brusca é dar um recurso que as empresas hoje detestam dar. Que é? Tempo. O perfil estável precisa de tempo. Eles precisam de um espaço seguro para processar mentalmente como aquela nova diretriz vai impactar a equipe e a estabilidade das pessoas. Sem a pressão de ter que responder ali na hora, na frente de 20 pessoas na sala de reunião. Exatamente. A abordagem tem que ser individual, um a um, com muita gentileza. A grande chave para desativar o alarme de segurança deles é usar um vocabulário puramente colaborativo. Tipo o quê, por exemplo? Frases como: "Fulano, eu preciso muito da sua parceria para a gente ajustar isso", ou "Eu estou bem preocupado com o impacto que essa meta nova vai ter no grupo todo, como você acha que podemos resolver isso juntos?". Ah, o juntos é a palavra mágica. É o código de acesso. Porque isso avisa para o cérebro deles que a sua intenção não é atacar o status quo de forma egoísta, mas sim proteger a engrenagem. Quando eles sentem que a relação interpessoal não está sob ameaça, eles abrem a concha. E aí entregam aquelas análises super cautelosas que salvam projetos, né? Sim, muitas vezes salvam a empresa inteira da falência. É quase um trabalho de tradução simultânea de idiomas comportamentais. E, tentando costurar tudo que a gente desconstruiu hoje sobre essa fundação silenciosa, fica muito evidente que o perfil estável é a espinha dorsal de qualquer ecossistema humano que pretenda sobreviver a longo prazo. É a argamassa dos relacionamentos no trabalho. Exato. E tudo começa lá naquela percepção original de 1928. O mundo não é um campo de batalha para eles conquistarem sozinhos. É um rio para a gente navegar em grupo. A ironia é que a força gigantesca deles mora justamente no que muita gente chama de passividade. Verdade. Ouvir, dar suporte contínuo, não roubar o crédito alheio, é isso que cria confiança real nas empresas. Só que a gente viu como essa aversão ao atrito faz eles engolirem sapos gigantescos, deteriorando a própria saúde mental como um amortecedor de impactos. E quem acompanha essa análise passa a ter quase um superpoder, né? Entender que a ausência de barraco em reunião não significa alinhamento estratégico. Nossa, sim! Ler a hesitação, entender o que o silêncio significa de verdade faz toda a diferença. E gerenciar esse custo diário é essencial. Mas eu quero jogar uma reflexão bem incômoda para a gente pensar no final. Manda. A gente vive num ecossistema corporativo atual que idolatra a disrupção. Impulsionado por startups, por fundos de investimento, o lema dos últimos anos foi literalmente o Move Fast and Break Things. Mova-se rápido e quebre as coisas. É o mantra do Vale do Silício. Isso. Mas se a regra do sucesso moderno exige que a gente quebre tudo o tempo inteiro, numa velocidade alucinante, será que a gente não está desenhando empresas que torturam, adoecem e expulsam sistematicamente os perfis estáveis? É um ponto excelente. E a grande tragédia final seria descobrir que, ao glorificarmos só quem quebra as portas, a gente expulsou as únicas pessoas que tinham a paciência e a empatia necessárias para reconstruir e consertar o que sobrou. É algo bem denso para a gente refletir na próxima vez que notar aquela engrenagem operando em silêncio do nosso lado. Com certeza, uma ótima reflexão.